Esboce os gráficos das derivadas primeira, segunda e terceira das funções. Então, a primeira função é a função f de x igual a x ao quadrado vezes módulo de x. Bom, como é só para esboçar o gráfico, o cálculo dessas derivadas eu vou fazer um pouquinho mais rapidamente, tá bom? No exercício anterior tem os cálculos mais detalhados. Então, essa função a gente pode reescrevê-la assim. É a mesma coisa que x ao quadrado vezes x, se x for maior que zero, um pouquinho igual. Ou pode ser x ao quadrado vezes menos x, né? Já que módulo de x transforma o número negativo em positivo. Se x menor que ou igual a zero, certo? Então aqui, ó, reescrevendo essa função, poderia ser assim, x ao cubo e menos x ao cubo. Dependendo do x, né? X maior que ou igual a zero, assim, e aqui x menor que zero. Então esse é o gráfico da nossa função. Então a gente vai esboçar o gráfico dela, da derivada primeira e da derivada segunda. Então o gráfico dessa função é o seguinte. Então ele é x ao cubo na parte positiva. Então se aqui for 1 ao cubo é 1, ela tem que passar aqui. Se aqui for 2, 2 ao cubo é 8, tem que estar na altura 8. Aliás, deixa eu trocar essa escala aqui. Vamos pôr aqui 1. Então 1 ao cubo é 1. Aqui 2. Então 2, 4, 6, 8. Então na parte positiva, a nossa função ela tem que passar por aqui, ó. Sim. Função cúbica mesmo. E aí na parte negativa, então menos 1 ao cubo é menos 1. Então ela tem que passar aqui. Menos 2 ao cubo é menos 8. Então 2, 4, 6, 8. Então tem que passar aqui. Basicamente a gente espelha essa função assim, né? Então esse é o gráfico da função original. Assim. Aliás, eu tô cometendo um erro aqui. Essa função ela não é para baixo, né? É que é o número positivo vezes outro, na verdade ela faz para cima, sabe? Ao invés de ser isso aqui como eu coloquei, é esse mesmo desenho, só que para cima. Então é isso aqui. Ok, agora vamos calcular a derivada. Então, a derivada dessa função vai ser o seguinte. Vai ser 3x ao cubo, 3x ao quadrado, né? Derivando a parte de cima ali. 3x ao quadrado. Nesse caso aqui, e menos 3x ao quadrado nesse outro caso. Eu não vou calcular no zero não, porque isso foi feito no exercício anterior, mas a ideia é a mesma, tá bom? Acaba que no zero a derivada é zero mesmo, então eu já vou incluir aqui. Agora nós vamos fazer o esboço dessa função aqui, dessa nossa aqui, que é a derivada de ordem 1. Então tá aqui, vamos fazer o desenho de cá. Então 3x ao quadrado. Deixa eu colocar aqui o plano cartesiano de 2 em 2. Então se for 1, a altura é 3, então no 1 a altura vai ser essa aqui. Altura 3. Nossa função tem que passar aqui, tem que passar no 0, 0, né? Fazendo só essa parte de cá. No 2, 2 ao quadrado é 4 vezes 3, dá 12, então já vai estar lá para cima. A função ela vai ser uma parábola assim. Na parte de cá vai ser esse mesmo desenho, só que para baixo. Agora, para a gente poder calcular a derivada segunda, aqui vai ficar assim. Então, derivada de ordem 2. Nós vamos derivar essa parte aqui.
E aqui vai ficar menos 6x, se x for menor que zero. Bom, novamente, se você calcular a derivada em zero, que tem que ser feito separado, acaba que dá zero também, então eu vou incluir com um desses, porque 6 vezes 0 é zero. Agora é só fazer o esboço dessa função aqui. Isso aqui é uma reta, né? Então, se aqui for 2, 4, aqui também 2, 4. Essa reta ela vai passar no ponto 1, 6. Então, aqui no 1, ela vai estar na altura 6. Então, nossa reta passa por aqui e pela origem. E de cá, ela vai ser assim também. É o mesmo desenho, só que espelhado. Porque ela tem que passar no menos 1 e no 6, né? Só substituir aqui o x por menos 1. Então, esse é o gráfico da derivada de ordem 2. Né? Então, f, duas linhas de x. E esse que a gente acabou de fazer aqui é o f' de x. A letra B pede para a gente fazer o gráfico da função f de x é x ao quadrado mais 3x, se o x for até 1, ou 5x menos 1, se o x for além do 1. Então, vamos colocar aqui de 2 em 2. Desse lado de cá é uma parábola. Então, x menor que ou igual a 1, que é daqui, nós temos essa parábola. Então, para cá ela vai ser a parábola. Parábola, ela passa na origem, já que ela não tem o coeficiente c, né? Ou se você substituir x por zero, fica 0 ao quadrado mais 0, que é 0. Então, vai passar por aqui. E no 1, essa parábola ela vai estar na altura 1 mais 3, né? É só trocar o x por 1. E fica 1 ao quadrado mais 3, então ela tem que estar na altura 4 aqui no 1. Ela é uma parábola voltada para cima, tem que passar por esses dois pontos, então ela vai ser assim. Uma outra coisa legal para a gente ver sobre essa parábola é onde ela corta o x, né? Então deixa só eu ver isso também. Basta igualar a parábola a zero, a gente pode colocar o x em evidência. Então, ela vai cortar no zero, ou no menos 3, né? Já que aqui é uma multiplicação só dá zero se um desses for zero, então x é zero, ou x mais 3 é zero, e aí x igual a menos 3. Então, ela vai cortar aqui na origem e também no menos 3. Então, ela vai ser uma parábola voltada para cima, que passa por esses dois pontos aqui. Agora, do 1 para frente, a forma da função é essa reta aqui, ó, 5x menos 1. A gente poderia até fazer o gráfico da reta 5x menos 1. Então, ela tem que cortar na altura menos 1, tem que cortar aqui. E em 1, a altura dela tem que ser, só trocar o x por 1, vai ficar 5 menos 1, que é 4. Então, tem que estar na altura 4, ou seja, aqui também. Então, a reta seria assim, ó. Eu já vou fazer ela de cá. E aí, vocês podem imaginar como se ela estivesse continuando aqui até passar para cá, ó. Essa parábola, ela transforma-se nessa reta de uma maneira que a gente chama de suavemente, né? Quer dizer que a gente não tem uma direção, uma mudança de direção brusca aqui. Bom, então esse é o gráfico da nossa função. A função que está aqui é a mesma função do exercício anterior. E no exercício anterior, todas as derivadas foram calculadas. Então a gente poderia até aproveitar. Mas a derivada primeira dessa função é 2x mais 3 e 5. Então aqui se x for menor que ou igual a 1, e aqui se x maior que 1.
Se você voltar no exercício anterior, vai perceber que tanto faz incluir o igual aqui ou igual aqui, enfim. O que interessa é que essa aqui é a forma da derivada primeira. Então, vamos copiar a derivada primeira para cá. E agora a gente pode esboçar o gráfico dessa derivada primeira. Então, nós temos uma reta, né, 2x mais 3 do 1 para trás. Vamos começar do 1 para frente, que é mais simples, né? Do 1 para frente é só uma reta constante na altura 5. Então, do 1 para frente, então esse aqui é o 1, altura 5. Além do 1, ela vai passar só ali, né? Então, a gente pode colocar assim. Agora, do 1 para trás, vai ser aí o 2x mais 3. Então, essa reta aqui também passa na altura 5, no x igual a 1, já que fica 2 mais 3. E ela vai cortar o eixo y na altura 3, que é o coeficiente livre aqui. Então, vai cortar aqui e passa aqui. Então, agora é só fazer essa reta. Essa raiz aqui, ela é raiz menos 3 meios, então é menos 1,5 aí, não sei se o seu desenho vai ficar muito legal, mas então esse aqui é o gráfico da derivada primeira da nossa função. Agora, o gráfico da derivada segunda, que é o último item que o exercício pede, vai ficar assim. Então, essa é a derivada primeira, a derivada segunda será então, nós teremos aqui 2, se o x for menor que 1, e 0, se o x estiver além do 1. Lembrando que isso está em detalhes no exercício anterior, né? Essa conta, como que ela foi feita. Ok, então agora o gráfico ele vai ser o seguinte, né? Deixa eu só colocar aqui o plano cartesiano. Agora eu vou colocar de 1 em 1 mesmo, tanto faz. Então, do 1 para trás, a altura vai ser 2. Então, olha, do 1 para trás, a altura é 2. Sim. No 1 tem que ser bolinha aberta. Aqui, ó, é estritamente menor. E do 1 para frente, a altura é 0. Então, do 1 para frente, altura 0. E esse é o gráfico da nossa função da derivada de segunda ordem.